Bem-vindo aqui em mais um vídeo que nós vamos conversar sobre aquelas empresas que fazem parte da carteira do canal e que notícias no entorno dessas empresas sempre são relevantes. Eventualmente, pode ser que você queira investir numa dessas empresas. As informações que nós trazemos são aquelas que vão na direção das nossas tomadas de decisão sobre essas empresas particularmente, no momento de compra, no momento de venda. O que acontece é que nos últimos dias a ação do IRB-RE disparou 12%. E nós vamos dar uma olhada no que pode ter acontecido. Hoje é dia 24 de outubro de 2024 e agora são 1h20 da tarde. Talvez a gente dê uma olhada como a nossa bolsa está se comportando no dia de hoje. Eu vou começar aqui com essa notícia que está no Seu Dinheiro, uma notícia assinada por Larissa Vitória no dia 23 de outubro de 2024, portanto ela é uma notícia do dia de ontem. E aqui a pergunta vem da seguinte forma: por que ações do IRB saltaram mais de 12% e lideraram as altas do Ibovespa hoje? Hoje que está se referindo aqui é no dia 23 de outubro, no dia de ontem. A performance ocorre no pregão seguinte à publicação dos resultados de agosto. Por imposição da SUSEP, a Superintendência dos Seguros Privados, ela impõe essa divulgação desses resultados através de relatório mensal. Então nós já fizemos aqui para a Caixa Seguridade, para a BB Seguridade, que eu vou deixar no final, e agora está vindo o resultado do IRB. E nós vamos mostrar também, ainda nesse vídeo, como foram esses resultados. Mas antes, vamos dar uma olhada aqui na notícia em si. A publicação dos resultados do IRB foi motivo de dor de cabeça para os acionistas no passado, anteriormente. Mas atualmente, com a recuperação das operações, a divulgação dos números tem potencial para impulsionar as ações. Ou seja, está mais ou menos dentro da linha que a gente vem debatendo aqui no canal. Qualquer ajustezinho que der no IRB, essa ação ela tende a uma valorização bem elevada. Não está nada fora do padrão, a gente já tem uma expectativa sobre isso e já falou sobre isso aqui no canal. E foi exatamente isso que aconteceu no dia de ontem, no dia 23. Os papéis do IRB saltaram 12,29%, cotado a R$ 47,71. Além disso, a resseguradora teve lucro líquido de 29 milhões no mês, ou seja, aquela época de prejuízo está sendo deixada para trás. E também aqui o BTG Pactual avaliou os resultados em relatório divulgado hoje e está relembrando que julho, porque na verdade houve um encolhimento de agosto com relação a julho, a gente vai dar uma olhada. E julho é tipicamente o mês mais forte porque o que ocorre nesse período é uma renovação de portfólio da América Latina. Então já era uma tendência que julho se sobressaísse em relação a outros meses e caísse em relação ao mês de agosto. Por isso que isso aí não chegou a abalar o mercado. E por falar nos contratos, os prêmios emitidos ficaram em 275 milhões, com queda de 12% na base anual, enquanto os retidos recuaram 4% para 219 milhões. A gente precisa lembrar que o IRB está fazendo uma limpeza do seu portfólio, portanto é mais do que esperado as quedas que se sucedem justamente nos prêmios emitidos. Com relação à sinistralidade, ela saiu de 63,4% para 65,7%, mas melhorou 18 pontos percentuais quando tratando da comparação anual. Nesse conjunto de parágrafos, ou nesse capítulo, vai ser debatido o fato, por exemplo, das enchentes do Rio Grande do Sul, também outros eventos climáticos, que, por conseguinte, a tendência de comunicação ela tende a se atrasar e só refletir em meses mais na frente. De qualquer forma, o que interessa aqui é que no segundo trimestre, o IRB alocou 107 milhões em provisões para cobrir potenciais futuros gastos com seguros na região que está se referindo ao Rio Grande do Sul. Então, está coberto, está aprovisionado o IRB. E aqui sai uma ideia de recomendação. O IRB segue priorizando a rentabilidade ante crescimento, ou seja, está mais focado no seu resultado, e assinando contratos de renovação a bons preços. Apoiado nessas perspectivas e também na recuperação contínua das receitas e na crescente demanda por seguros e resseguros, que é impulsionado por fatores climáticos. O BTG permanece com uma visão positiva em relação às ações do IRB, a recomendação do BTG Pactual é para compra do IRB, colocando aqui um preço-alvo de 55, esperando chegar até lá, e aí então se desfaz, porque eles aqui trabalham muito com valorização e a expectativa é do crescimento de 15%.
E nós vamos dar uma olhada nos números do IRB no seu relatório para o mês de agosto. Então tem algumas coisas aqui interessantes. Ó. Por exemplo, nos prêmios emitidos, tá? Que é essa parte, tentar deixar marcado aqui só para ficar mais claro do que é que nós estamos tratando. Veja que eu tinha falado, né, no mês de julho, ou a reportagem também, né, deu 1.369 bilhões em prêmios emitidos, então tem aquelas renovações que a gente já sabe, em particular para a América Latina. Então quando a gente olha aqui para o mês de agosto, caindo aqui ó, a 299 milhões, 0,4, veja que está em sintonia com o agosto de 2023, que foi 299 milhões e 500 mil aproximadamente. Mas, se nós formos fazer o comparativo, pelo menos aqui dos 8 meses, confrontando, foram emitidos 4,4 bilhões em prêmios, enquanto que agora, isso lá em 2023, os primeiros 8 meses de 2023. E agora, nos primeiros 8 meses de 2024, 6.658, ou seja, teve um crescimento aqui significativo na ordem de mais de 50% nos prêmios emitidos. Com relação à questão aqui do que foi no Brasil, a maior parte está no Brasil, o IRB quer trocar, né? Ele quer colocar em torno de 80% no Brasil, 20% fora, e 69 milhões aqui foi no exterior. Os prêmios que foram retrocedidos, ou seja, que foram passados para outros resseguros, 79,8 milhões em agosto e 2,5 bilhões considerando os primeiros 8 meses do ano. Aqui embaixo, a parte que é bastante interessante, que nós vimos agora há pouco, foi o lucro líquido no mês de agosto, 29 milhões, frente a 17,6 no mês de agosto do ano passado. No acumulado dos 8 primeiros meses, nós temos 252 milhões, que estava na reportagem, enquanto que o ano passado foi de 68 milhões. Portanto, aqui começa a gerar uma expectativa bem positiva em relação a IRB, e foi isso aí que talvez tenha vindo a motivar o mercado para que a ação tivesse a subida que subiu. Ou melhor, me desculpe, tivesse a subida que teve. Na nossa visão, para o lucro líquido, encerrado o exercício de 2024, nós temos uma expectativa aqui de 104 milhões de lucro líquido. Isso porque a gente está computando aqui prejuízos acumulados que foram declarados no início do ano de um pouco mais de 300 milhões. Então, veja que com 250 milhões até agora é possível que bata naqueles 400, 450, talvez até 500 milhões descartados eventuais prejuízos acumulados. De maneira que tem uma consonância aí com a análise que a gente tem feito aqui no canal. Ou seja, mas vamos supor que repita para os meses de setembro, outubro, novembro, dezembro, em torno desses 30 mil vai bater 120. Se nós colocarmos 120 em cima desses 250, então nós teríamos ido aí a 370 milhões. Claro que eventualmente tem meses que são um pouco diferenciados, como os meses de final do ano, podendo chegar a 400 milhões, o que é algo interessante. Olhando para os índices, o índice de retenção ele é de 70, foi de 73,4% em agosto. É aquela relação que a gente estabelece entre o que foi emitido, que está aqui em cima. Na verdade, até o contrário, né? É a relação do que foi retrocedido sobre o que foi emitido. Que serão esses 26,6%. Quando nós pegamos 100% e tiramos esses 26%, dá os 73,4%. Então, só para a gente saber de onde é que vieram esses números. Depois nós vamos dar uma olhada aqui na questão da sinistralidade. A sinistralidade ela está colocada aqui embaixo para nós, e veja como a gente viu agora há pouco, né, em 65,7%, está um pouco acima do ano como um todo, que está em 63%. Aqui o que a gente faz para calcular essa sinistralidade é o seguinte: aquilo que é necessário, ou seja, aqueles seguros que foram acionados, aquilo que será pago em termos de seguros, sobre aqueles prêmios que são emitidos. Então esse número aí, quanto menor, melhor. Significa que tem a sinistralidade de 65. Se nós formos olhar para... Claro que nós estamos falando de resseguros, né? O resseguro, normalmente, para que ele serve? Para diluir o risco dos seguros. Então, é como se fosse uma cama, um colchão ali que faz essa absorção. Nós vimos que o banco do BB Seguridade está na ordem dos 17%, 15%, enquanto que Caixa Seguridade estava batendo ali um pouquinho acima de 20%, e aqui nós temos 65%. Evidentemente, né, que quando é diluído os seguros, os resseguros, são aqueles que têm maior risco e, portanto, claro, a gente vai encontrar uma sinistralidade maior. E veja que no índice combinado, que vai juntar comissionamento mais as despesas administrativas, que é o principal aqui, ele está em 101,7%, a gente quer que sempre ele fique abaixo de 100%.
e se nós considerarmos o ano como um todo, está em 102,9. O IRB vai ter que trabalhar bastante para fazer um decréscimo deste índice combinado. Neste momento, agora 1h38 da tarde, veja aqui, ó, o Ibovespa ele está abaixo dos 128 mil pontos, ele cai 0,18, já chegou a cair a 128.798 pontos. O IRB, por sua vez, está cotado a R$ 44,46, ele já cai 6,8%, está dando uma bela de uma recuperada, mas ele já caiu a 44,25 e já esteve a 44,45. É um mercado, como a gente vê aí, sendo pressionado e só está reajustando o IRB, né? Então, do que ele subiu nos últimos tempos, agora quem tinha ações acabou, aparentemente, né, por estar realizando dentro dessa subida. Então, como eu disse, né, o IRB ele está nessa toada de retomada, os resultados estão aparecendo e acabam refletindo nessas oscilações que eu já tinha dito há bastante tempo que a ação tem dentro da bolsa. Uma volatilidade completamente esperado, justamente pelo que aconteceu no passado e também o quanto a ação recuou e agora buscando um caminho de retomada. Então nós vamos ver muito essa oscilação. De qualquer forma, o IRB faz parte da nossa carteira enquanto ação de oportunidade, foi um belo investimento até agora, e você note que se, eu não digo que vai acontecer esse ano, mas tão logo aconteça do IRB anunciar o pagamento dos dividendos, você vai ver que também vai ter uma subida bastante significativa. Eu diria que nos próximos 2 anos tem uma tendência, eu não estou fazendo uma previsão, só falo como uma leitura e uma tendência batendo perto dos R$6 e até talvez levando a companhia a ter que fazer um reagrupamento das ações que ela desdobrou há um tempo atrás. Então tá aí a oportunidade aparecendo se continuar o IRB nessa toada de um bom ajuste na sua gestão. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado, me despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando como sempre o meu grande abraço.